Prosseguindo, eu chamo Maria Santana Góes, comunidade Poção. Ela já foi? Então tá. Maria Raimunda Bahia Trindade, Ilha. Eu não sei qual é aí. Tá vindo? Ah, ela já foi? Tá, vai ter, a Cris fala, tá. Bom dia a todos, bom dia à mesa. A Raimunda passou a palavra para mim, que é da mesma comunidade. Bom, na verdade, as minhas dúvidas e as minhas perguntas, algumas já foram respondidas. Eu só queria fazer uma pergunta sobre a questão em relação de poder duas associações da mesma comunidade fazer, né, a inscrição para os projetos. No caso, seria projetos diferentes, ou se, por exemplo, as associações tiver uma mesma ideia, as duas associações tiverem uma mesma ideia para a mesma comunidade, ou se essas duas associações elas podem fazer projetos diferentes. Ficou uma dúvida aí em relação a isso, tá bom? Obrigada. Obrigado. Próximo nome, Dilson. Foi decidido lá, perante 80 e poucas comunidades, sobre a partilha do valor dos 10 milhões e meio, né? Foi tirado 50% para a Vila do Conde, dessa partilha, e na fala do Dr. Laércio, que foi, quando foi dividida a partilha, ele complementou lá com a fala dele, que qualquer recurso que viesse através do acidente do navio Raidar, automaticamente 50% desse recurso seria destinado à Vila do Conde. Certo? Só que essa fala dele não está aqui na ata. E eu me lembrei quando ele falou essas palavras dele aí. Aí eu pergunto, no caso para a fase, se vai ser feito projeto no valor de 50 mil reais por entidade ou por comunidade. Nós sabemos que aqui no Distrito Polo de Barcarena tem uma faixa de mais de 200 comunidades que vão querer entrar nesse projeto aí. Como é que vai ser feito? Esses projetos no valor de 4 milhões e meio, que o máximo que dá para fazer são 80 projetos de 50 mil, sendo que a fase sempre... Eu sei que toda empresa que trabalha num processo desse, ela leva uma parte desse valor, né? E também foi aberto uma questão dos novos cadastros dentro das comunidades onde foi afetado o acidente do navio Raidar. Que milagre é que a fase vai fazer para fazer 80 projetos e contemplar essas pessoas que não foram contempladas no acidente do Raidar, né? Aí eu pergunto, 4 milhões e meio dá para fazer tudo isso que a fase está querendo fazer dentro das comunidades do Polo Industrial de Barcarena? Tá, o próximo nome, Rosemiro Conceição dos Santos, bairro Industrial, eu acho, né, seu Rosemiro? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa através do Dr. Bruno. Hoje, como durante esses 3 anos e poucos que nós vemos discutindo esse processo do navio Raidar, hoje não seria diferente dos processos anteriores da qual nós vemos discutindo, com essa questão dos valores com relação a direitos de cada comunidade. No meu entender, acredito eu, e como já foi falado aqui, Vila do Conde não precisa provar nada sobre a questão do impacto, e deveria prevalecer a ideia da partilha no mínimo de 50%, para que a comunidade nossa, que foi 100% atingida, pudesse decidir
coubesse a ela os seus projetos baseados dentro das suas necessidades. Porque, como já foi falado aqui, esse dinheiro foi determinado para esses trabalhos. Então, a fase, ela vem apenas para administrar a forma como ele deve ser empregado e a forma como ele deve ser prestado conta. Quanto à questão dos projetos, isso varia de entidade para entidade e ela tem que ser feita de acordo com a sua necessidade. Não é a fase que vai determinar qual vai ser o projeto, é a comunidade que vai dizer o que é que ela quer, porque o dinheiro é nosso, foi destinado para nós. Então nós é que precisamos definir o que realmente nós queremos e como nós queremos. Para a nossa comunidade, é nós que sabemos o que é que a comunidade precisa, quais são as nossas carências dentro do parque industrial, dentro do mercado de trabalho. Como já foi falado aqui, muitas coisas que era preciso ser feito pelo governo não é feito, que seriam os treinamentos de mão de obra para qualificação para o mercado de trabalho. Não existe, a gente precisa disso. Nós precisamos de espaço para fazer essas demandas, precisamos de espaço para atender a comunidade. E aí, está falando-se num projeto de 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Para mim seria muita coisa, mas para uma comunidade em si não é. Não significa nada. Vai ser dado como uma esmola. Vai ser pensado, pode se corrigir no futuro. Nós não estamos mais aqui torcendo para acontecer desastre no futuro. Nós estamos pedindo que a quem de direito possa primar pelo zelo de que isso não venha mais a acontecer, para que a gente não possa estar aqui perdendo tempo querendo discutir uma coisa e querendo algo mais do que a outra. Então eu acho que aqui nós deveríamos primar pelo mesmo processo que foi feito isso, determinando valores para aquele que foi mais afetado e dentro disso, de suas necessidades, fazer os projetos que ele couber. Essa é a minha ideia, esse é o meu plano, e eu acho que não deveria fugir disso aí, porque a nossa comunidade foi que sofreu mais. Não digo que demais sofreram, mas nós foi que sofremos. Nós não precisamos provar nada, porque foi mostrado no vídeo, e aí está no mundo inteiro a forma como foi feito e quem foi atingido. Muito obrigado. O próximo seria Antônio Nazaré de Azevedo Costa, do Capim, mas acho que foi o que já falou, né? Que ele falou no lugar do José, não foi isso? Foi, né? Tá, então eu chamo o seguinte, que é João Batista Poça, comunidade Guajará da Costa. Ele se encontra? Gente, boa tarde a todos, né? Quero saudar a mesa, né, em nome do Dr. Bruno, do Dr. Laércio, e agradecer a vocês pela partilha que vocês fizeram de uma pequena fatia que veio, né, do navio Haidar, né? Eles viram que eles poluíram o nosso município, eles destinaram dentro de um acordo uma quantia, e essa quantia foi dividida entre as comunidades, né? Então eu vi assim o esforço do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da maneira que eles dividiram a fatia, né? Embora que com a gente que trabalha com o público, a gente pode fazer o que a gente fizer de certo, mas a gente não agrada a todo mundo, né? A gente não agrada a todo mundo, mas nós estamos satisfeitos, né? Porque a gente está no grupo do WhatsApp, a gente sabe que só eles para aturar ou as pessoas que usam muito o WhatsApp, né? Porque não foi fácil, o grupo não foi fácil, né? Mas a gente está chegando já praticamente na reta final do projeto, né? Chegando aí, e eu não sou muito de WhatsApp não. Eu fui conversar pessoalmente com ele no Ministério Público, aí ele diz assim: a próxima etapa é um projeto de contemplação a essa fatia que a gente está dando para vocês. Em cima do projeto, né, que era essa próxima etapa que a gente está agora, nós já fizemos a elaboração do nosso projeto, está pronto, né? Que eu sou o João Batista Posse, trabalho com pesca, né, desde os meus 18 anos,
e a gente vem sendo atropelado pelas empresas, pela poluição do nosso município, né? E ao decorrer do nosso trabalho social, no movimento social, nós fizemos um projeto de criação de peixe na nossa comunidade, porque nossos companheiros da Vila do Conde, nossos companheiros de Abaetetuba sabem que a nossa pesca aqui já está falida, né? Nós tínhamos aqui dentro do município a maior bacia de reprodução de pescada branca da Amazônia, já não tem mais, né? Hoje nós temos tendo dificuldade, porque todo ano que a gente faz a venda, a gente faz a repovoação dos tanques, e nesse período agora a gente está tendo dificuldades, né? Olha, já tem uma poluição, vaza para o rio Murucupi, vaza para o nosso rio lá, aí os alevinos não aguentam. A gente está criando em torno de 25% a 30% da produção nossa que a gente compra. Então, em cima disso, eu queria agradecer a todos vocês, né? E dizer que do pouco que a gente tem também, do projeto nosso, fruto do nosso trabalho, a gente vai colocar na mesa de vocês também agora na Semana Santa 10 toneladas de peixe, né? Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura desse município, que nós temos há uns 7 anos trabalhando na Feira do Peixe Vivo, e nós fizemos um convênio com a Prefeitura, e a nossa produção do nosso município, ela é colocada dentro do município de Barcarena, em várias comunidades mais carentes do município. Como ela é subsidiada 50%, a gente coloca nas periferias, né? A gente é dividido as quantias nas comunidades, e é feita a venda no período da Semana Santa. Então, a Associação de Pescadores e a Secretaria de Agricultura, nós fizemos um projeto em cima desse período de entre-safra, que a gente entra entre safra, mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. A gente não pode pescar, mas nós temos peixe em cativeiro. Mesmo sendo atropelado com essas poluições aí, mas a gente está tendo peixe no município ainda, né? Então, o nosso projeto, ele é feito para que nós possamos complementar a nossa renda ainda mais, entendeu? Se tiver 50 mil, se for 100 mil, vai nos ajudar, vai nos ajudar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o doutor Ricardo Neglini, né, que está acompanhando a força-tarefa desculpe, eu fugi um pouco do assunto, da poluição que teve no ano passado aqui, da hidro, entendeu? Tiraram um raio de 3 quilômetros em redor da poluição, foi só lá que foi afetado. Nós perdemos quase toda a nossa produção de pesca, não foi um centavo destinado para nenhum ribeirinho, entendeu? A prefeitura passou 2 barcos para passar água para a gente lá, uma vez por semana, entendeu? Então, por isso que eu quero parabenizar essa força-tarefa que está concluindo o seu trabalho, né, por ter visto dessa forma, mais coletiva, tá? Então, não tenho muitas cobranças nem muitas perguntas, né, porque a gente já tem um pouco de habilidade com os projetos, os nossos projetos estão prontos. O que é que eu estou preocupado? Por exemplo, era mês de junho que ia ser lançado o edital, já fazer mês de agosto, são 3 meses daqui para lá. Mais 3 meses para encerrar a validade do edital, mais não sei quantos meses para avaliar os projetos, ou seja, esse ano não vai ter esse projeto ainda, na minha avaliação, né? Então só fica isso aí, o tempo que a gente vai ter para a gente colocar esses projetos em prática, não, né, muito burocrático como que eu estou vendo que vai ser, tá? Obrigado. O último inscrito desse bloco eu chamo Leonice Silva Castro, comunidade Vila Nova. Boa tarde já, né? Bom, a comunidade já foi contemplada, né, com algumas informações, perguntas, né, e respostas, mas a questão do vídeo que foi apresentado, não é, as informações da fase, a existência
né, da fase, qual o objetivo, tanto do fundo DEMA também, né, que é importante estar apresentando para a comunidade. Mas eu fiquei preocupada em relação ao que foi apresentado, não é? E a realidade nossa de Barcarena em relação às comunidades, não é? É diferente. Por quê? É diferente até a Baitetuba, que foi apresentado aí um projeto que eles foram contemplados, porque lá eles estão um pouco distante do projeto industrial que nós temos aqui, de toda essa poluição que nós recebemos aqui, não é? Então, para eles, quando vocês falam, né, a fase fala projeto voltado à agricultura, projeto à criação de frango, nós, as lideranças que estão aqui, se apercebam e se preocupem em relação a projetos, tá? Porque é viável em algumas comunidades criar frango, criar peixe, não é? Para que esses projetos eles não morram antes de ser criados, né? Então vamos nos preocupar e ver a viabilidade em nossa comunidade, para que a gente não pegue, para muitos é pouco, para muitos é muito 50 mil, mas que ele seja bem aplicado na nossa comunidade, até porque ele será um benefício coletivo, não é? Então que a gente se aperceba nisso, não é? Essa é a minha preocupação em relação à comunidade. Outra pergunta: quem é que faz parte do comitê? Eu não ouvi, né, essa composição do comitê gestor. Uma outra preocupação hoje, como foi colocado, é igual ao outro projeto lá, né, da indenização, só um pouquinho, que é só um exemplo, da questão da cadastro de reserva, vamos dizer. A minha pergunta: a fase, o fundo DEMA tem uma relação das associações existentes nas comunidades ou as comunidades que realmente desenvolvem trabalho na sua comunidade hoje? Tá, 50 associações. Pensando nesses 3 milhões ou 4.600, dividido para essas associações hoje, né? Que é para quando sair esse edital, com o surgimento que não serão novas associações, apenas serão regularização dessas, mas que essas que estão, que a gente sabe, que tem associações que existe a ADO, o estatuto, que já existe até 5 anos, mas não desenvolve atividades dentro da sua comunidade. Então, se essas associações existem no papel e elas terão a oportunidade financeira de legalizar, é essa a minha preocupação. Vai tirar recurso, não é? E essa questão de trabalhar a comunidade, ela é interessante. Mas como não será acompanhado por alguém de vocês lá na hora da execução, pode acontecer isso. É muito para uma associação que precisa ser legalizada hoje, que faz a sua atividade dentro da comunidade, está com dificuldade, mas ela é bem mais fácil saber que tem um recurso e eu começar já até agosto, começar a me articular, para que eu pegue a assinatura de sócios, para que ela tenha valorização e tenha validade. Essa é a minha preocupação, que vocês se apercebam também nessas questões de quantas comunidades tem, quantas associações tem, que tenha legitimidade na sua comunidade, que esteja em atividade, para aquelas que, a partir de conseguir esse recurso, tenham validade, tá? Então, no mais, em nome da nossa comunidade, que a presidente já falou, que é um projeto bom, embora nós, lideranças, cada um aqui chegue na sua comunidade e diga: olha, tem valor X que ele vai ser coletivo, porque a gente sabe que a maioria quer individual, infelizmente, né? Então, que a gente leve essa responsabilidade, mas que tenha o apoio de vocês, principalmente do Ministério Público, né, da Promotoria Municipal, né, de vocês, do estadual até do federal, e da própria fase, da próprio fundo DEMA, porque essa responsabilidade
Vocês lançam o edital, mas quem vai ficar na responsabilidade é cada liderança comunitária, né? Principalmente a questão da prestação de contas depois, tá? Então essa é a minha fala, né, em nome da comunidade, e a gente quer ficar de mãos dadas aí para que a nossa comunidade seja beneficiada. Obrigada. Tá, acho que a gente encerrou as 5 perguntas desse bloco. Eu vou fazer só um apanhado para facilitar a nossa organização aqui na hora de responder. Nós tivemos 2 falas de representantes da Vila do Conde, do Dilson e do Rosemiro, que comentaram sobre a questão dos 50% destinados à Vila do Conde, defenderam esse argumento. Além disso, o Dilson comentou da questão da reunião do Ministério Público, o doutor Lécio daqui a pouco vai comentar também sobre isso, e falou da questão de que a quantidade de projetos que vão ser propostos vai ser maior do que a quantidade de projetos que podem ser aprovados pelo valor. Isso é natural, isso não tem nenhum problema necessariamente nisso, porque justamente uma das funções do comitê é fazer a avaliação e o julgamento desses projetos. Então, caso haja mais projetos inscritos do que a possibilidade de serem contemplados, eles vão ser avaliados para ver qual vai poder ser contemplado e qual não. Tá? Além disso, a gente teve a parte do seu João, ele fez algumas considerações gerais sobre a importância dos projetos coletivos e alertou sobre a questão da necessidade de conferir agilidade, e todos nós concordamos com isso. Realmente é muito importante que a gente dê andamento o mais rápido possível nisso, para que possa, de fato, sair o quanto antes o projeto. Eu concordo, viu? E tivemos questionamentos mais específicos, que eu acho que seriam mais direcionados à fase, da Cris, que perguntou sobre a questão de que se 2 associações da mesma comunidade podem apresentar o mesmo projeto. Foi um desdobramento da pergunta anterior, que o Matheus já tinha respondido. E essa última fala agora, da Leonice, em que ela perguntou sobre a composição do comitê, que é uma pergunta muito importante, e sobre essa questão de associações que existem no papel, mas que não atuam na área, e poderem eventualmente tirar a vaga de associações que sejam mais ativas, mas que estejam com alguma irregularidade. Essa preocupação dela em relação a isso, né? Então, eu acho que poderia passar para o Laércio para falar sobre a questão do Dilson e depois para a fase, né? Bom, a respeito da colocação, especialmente foi feita pelo, acho que é o Dilson, né? Foi o Dilson. Isso, eu lembro bem da reunião, foi até lá no Ministério Público Estadual, na sala de multiuso da Promotoria da Infância e Juventude. E naquela reunião, a pauta dela, o objetivo dela, foi de nós tratarmos da questão da indenização da parte individual. Foi muito claro isso desde o início, mesmo porque desde o início já tinha sido pontuado que uma parte do acordo, aliás, até na própria audiência pública, né, foi pontuado que uma parte do acordo seria revertido para indenizações individuais e outra parte seria para um fundo, para trabalhar projetos. A pauta da nossa reunião no Ministério Público Estadual foi exatamente sobre a parte da indenização individual. Essa foi a nossa pauta lá, com as lideranças, para poder se chegar num consenso de como seria, a gente até brincava, né, de falar de uma forma assim bem simples, como seria a divisão do bolo. Se teria peso, se não teriam pesos. Fizemos até uma dinâmica lá, vocês lembram, quem estava lá lembra disso. Tivemos um apoio assim bem legal também na época do nosso técnico, que era do Ministério Público, que era o Tarcísio, que hoje não está mais. E então, o que nós discutimos ali foi exatamente de que forma seria a divisão do bolo no que se referia a parte, né, do valor do acordo para as indenizações individuais. Se eventualmente agora se tem uma interpretação de que eu possa ter dito que toda a lógica, seja ela da indenização individual, seja do fundo, seguiria nessa mesma lógica, 50%, foi um equívoco se alguém interpretou dessa forma. Se eventualmente o Dilson também interpretou assim. Mas o que nós estávamos tratando ali era exatamente a discussão
né, do acordo referente à parte da indenização individual. Até a pauta da reunião era só essa, não estávamos ainda, até porque ainda estávamos vendo qual era a entidade que ia realmente fazer a gestão da outra parte da indenização com relação aos projetos, que só depois que a gente definiu que seria a fase e o fundo DEMA. Então, a nossa reunião lá que discutiu, que inclusive foram vocês que decidiram como seriam, era referente à indenização, a parte da indenização individual. Se houve alguma interpretação equivocada, mas em nenhum momento ficou pautado, em nenhum momento a reunião teria sido nesse sentido, que a forma como seria, valeria para tudo, até porque naquele momento a gente estava tratando só da parte da indenização individual, tá certo? Então, vamos lá. Cris, se coincidir os projetos coincidirem, olha, vai ser muita coincidência mesmo se os projetos forem do mesmo jeito, tudo igual. Mas, por exemplo, se for público diferente, pode. Um grupo de pessoas aqui fez um projeto para fazer um SAF, um sistema agroflorestal, e o outro também. Pode, são públicos diferentes, na mesma comunidade, atinge pessoas diferentes, tá bom? Então, quanto a isso, não tem problema. Sobre bom, claro que todo trabalho tem custo, não é? A fase, ela tem custos para fazer a gestão desses projetos, né? Nós temos as despesas administrativas e de pessoal e tal, então tem um plano de trabalho que a fase apresenta, inclusive ao Ministério Público, que é aprovado pelo Ministério Público. Então esses custos eles têm que estar dentro de uma razoabilidade, né? Eles não podem ser custos que vão prejudicar a principal finalidade do recurso, né? Que já é pouco, como você mesmo falou. João Batista, em relação aos prazos. Cadê o João Batista? Então, João Batista, nós também temos muita preocupação com esse prazo. O ideal é que a gente lance o edital o mais rápido possível. Só que nós temos algumas coisas que a gente tem que cumprir ainda. Além de que essa pendência que vai ser resolvida tão logo sobre o repasse de recursos da Imeris, ela também vai definir os nossos parâmetros para o valor de cada projeto, a quantidade de projetos que vão ser apoiados. Mas uma coisa é o seguinte: ainda este ano, as comunidades, as associações estarão assinando os contratos. A nossa intenção é que seja no mês de novembro, porque tem todo um ritual. Tem o edital, aí tem as oficinas de capacitação. Logo após o edital, nós vamos fazer este seminário de tecnologias sociais para trazer mais informações e tal para a comunidade. Depois as oficinas de capacitação, a comunidade vai ter o tempo suficiente para elaborar os seus projetos. Depois tem todo o critério de seleção do projeto, reunião do comitê gestor para avaliar, para pontuar tudo direitinho. Devolve para as comunidades poderem se habilitar com seus documentos. Aí a comunidade vai ter um tempo. Alguns projetos vão precisar de algumas autorizações. Nós estamos, por exemplo, vamos fazer uma reunião com o INCRA, com a Secretaria de Meio Ambiente, com algumas instituições públicas, porque se exige, por exemplo,
água, a COSAMPA tem que autorizar, tem que dar uma outorga para a pessoa captar água para fazer o uso da água para um viveiro, para uma horta e tal. Então tem que ter esses procedimentos, tá certo? E isso leva um tempo também para a comunidade. Mas até novembro, no máximo, os contratos serão assinados e repassado o recurso, e a comunidade este ano ainda vai iniciar a execução dos projetos. Quem faz parte do comitê gestor, né? Então, o comitê gestor é composto pelas seguintes organizações: a Caritas Regional, que é uma organização secular, que tem atuação aqui em toda essa região, faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barcarena, inclusive o presidente estava aí, eu acho que ainda está, Tadeu, está aí. O movimento de mulheres do campo e da cidade, que tem uma atuação também histórica, de organização das mulheres, porque, como foi explicado aqui, a intenção dos projetos também que fortaleça a organização das mulheres, né? As mulheres produzem, as mulheres têm produção, têm participação, mas muitas das vezes o trabalho da mulher é invisível, invisibilizado. Então, trazer esse debate da participação das mulheres, através do movimento de mulheres do campo e da cidade, e a própria fase, que vai presidir o comitê gestor. Então, são essas organizações que vão estar à frente do comitê gestor, que vão ter muito trabalho daqui por diante. A fase, nós temos uma relação de associações, nem todas, nós temos uma parte, né? Tem muitas associações em Barcarena, né? E parte de Abaetetuba. Nós temos uma boa relação com o Instituto de Educação do Brasil, o IEB, que cuidou das indenizações individuais, nos forneceram bastante informações, tá certo? Então a gente está se cercando, e a gente também vai nesse processo, está dialogando, abrindo diálogo para receber mais informações de vocês, tá bom? As organizações, muitas das vezes uma organização, ela perde, por exemplo, eu tenho conversado muito com a Associação Quilombola do Abacatal, eles estão com uma pendência com a Receita Federal há muito tempo, e com um projetinho que eles tinham com a Sagre, e que depois esse projeto, apesar de ele não ter gasto um centavo e ter ficado lá no cofre do Estado, eles estão devendo o projeto, então eles estão um pouco enrolados. Imagina a quantidade de oportunidades que eles já perderam, Fundo Brasil, o próprio Fundo DEMA e tal. Então, regularizar a situação dessas organizações possibilita que elas possam, na primeira oportunidade que tiver, elas concorrerem a outros editais de outras instituições, tá certo? Então, ela não vai prejudicar o conjunto do projeto, ao contrário, esse fundo vai possibilitar que essas organizações, muitas delas sérias, que têm um bom trabalho, como eu citei, elas estejam em situação irregular. Sobre a legitimidade da comunidade para apresentar um projeto, se ela tem representação, se ela tem um bom histórico, idoneidade, se as pessoas que estão à frente não cometeram nenhum desvio, etc. e tal. Isto nós não vamos fiscalizar, né? Isto o que nós vamos verificar é se aquele projeto foi construído coletivamente, cadê a ata e cadê a lista de frequência das pessoas que participaram dessas reuniões de construção do projeto, não é? Então nós queremos saber isso, porque um projeto construído por uma só pessoa, a tendência é ele dar errado. Agora, se ele é construído coletivamente, tem uma frase que a gente diz sempre lá na fase: quem planeja,
executa. Ou seja, as pessoas que vão planejar, elas vão participar, elas vão estar trocando ideias, então tem possibilidade de dar certo esses projetos coletivos. E a própria comunidade é que vai fazer essa fiscalização. Nós não vamos interferir na autonomia da associação, de forma alguma. A associação é que vai fazer e tal. Agora, nós temos critérios. Projetos individuais não vão ter chance, tá certo? Quanto mais coletivo, quanto mais transparente, quanto mais objetivo, envolver o número de pessoas, a gente vai estar acompanhando. E ele vai, assim, um detalhe, o recurso não sai só de uma vez, não é isso, Simi? Ele vai ser parcelado. Recebe uma parcela do recurso, presta conta daquela parcela, tá certo? E a gente vai verificar essa prestação de conta, se as pessoas participaram, se está tudo direitinho, aí recebe a outra parcela. Então pode ser que alguma associação não receba nem a segunda parcela se não cumprir os requisitos, tá bom?